Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou o Barcelos Taverneiro e hoje abordaremos um assunto em pauta que muitos têm dúvidas infindáveis sobre o tema. E é isso mesmo, vamos falar sobre multiclasse. Então, sem mais delongas, pegue seus dados, separe suas penas e vamos direto para a aventura. As multiclasses, para quem não conhece, na verdade é a união de duas classes ou mais em um personagem. E sim, se você é novo no RPG, é possível você fazer isso com seu personagem. Por exemplo, criar um guerreiro e esse guerreiro ele também ser um mago, ou vice-versa. No meio do RPG isso é um tanto comum e um tanto exótico. Por quê? Um, porque dá muito trabalho, e dois, porque as pessoas mal exploram isso, tem muita dificuldade, em conseguir talentos, atributos e etc. e conseguir mesclar as duas. Encontrar classes que comportem esse componente muito importante que é a narrativa. É muito mais fácil você narrar um guerreiro do que um guerreiro que também seja mago. Se botar um cara que ele seja voltado para a brutalidade do sangue e da espada e também seja voltado da inteligência e sagacidade. Até porque quando você vai criar um mago, você põe muitos atributos em inteligência, muitos atributos em carisma e quase nenhum em força. Então automaticamente quando você cria um guerreiro, ele vai começar um tanto fraco. Então esse vídeo vai ser basicamente ensinando vocês a como criar, a como jogar e como interpretar as multiclasses. Então vamos para o primeiro tópico, que vai ser exatamente a concordância entre uma classe com a outra. E você tem que ter isso em mente, que a interpretação é o melhor componente para você forjar as suas aventuras, os seus jogos. Então, toda vez que você for criar um personagem que seja multiclasse, você tem que olhar para ele primeiro e ver se há coerência naquilo. Por exemplo, se o mestre ele já te manda a você fazer uma ficha nível 3 para cima ou nível 2 para cima, você automaticamente pode começar o jogo sendo multiclasse. Então, você pode criar um background já elaborado anteriormente, como ele se tornou aquilo e etc. Quando você está dentro do jogo e você é nível 1 e passa para o nível 2 e quer pegar um nível de outra classe, você tem que ter um pouco de sabedoria, digamos assim, na hora de criar isso. Por quê? Porque é complicado. Você tem que entender certas coisas. Por exemplo, o que mais usam é Baron Mage, é o mago guerreiro. Mas há uma coerência por trás disso que você tem que interpretar. Como, por exemplo, é extremamente difícil um guerreiro se tornar um mago. Mas não é tão difícil um mago se tornar um guerreiro. Por que eu digo isso? Porque tem até certos sistemas que você começa com 18, rola um D20, para ver a quantidade de idade que você tem. Porque para a pessoa ser um mago, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas na verdade o mago ele tem o domínio sobre a existência, sobre a realidade. Não é algo fácil você olhar para a realidade e falar, haja, e ela tem que agir. Você recite palavras do antigo, faça gestos e aconteça aquilo ali. Isso é extremamente difícil. Por isso que você demora tanto tempo, décadas, para ser um mago nível 1. Agora, imagina você um guerreiro. Você é um guerreiro nível 1, você deve ter uns 20 anos de idade, você vai falar, quero pegar multiclasse de mago. Tudo bem, no jogo, assim, na ficha técnica, tu pode pegar. Mas e agora na interpretação, no background? Como você conseguiu? Como você reteu tanto conteúdo estudado em tão pouco tempo? É algo que se deve muito e muito ser visto. Eu, particularmente como mestre, eu deixo que os personagens joguem de multiclasse, desde que me apresentem coerência no background para eu acreditar que eles realmente são multiclasses. Por exemplo, um mago que no meio das aventuras ele apanhava muito. Nível 1, coitado, um D4 de vida. Toda aventura ele desmaiava, quase morria. Um certo dia esse mago todo esfolado parou na carroça enquanto estava na cidade e pensou, por que eu não me aprendo a defender? Eu lanço magia, mas no momento oportuno posso usar uma espada para me defender. O melhor exemplo que você pode ver é do Gandalf. O Gandalf ele é o exemplo claro do Baron Mage. E assim como esse mago pôde aprender, um guerreiro, por conta dessa evidência com o que aconteceu na história, ele vai interpretar nisso no background dele. Como, por exemplo, eu estava indo para certas cidades, nessas cidades encontrei ferreiros,
Os ferreiros me apresentaram a certos tipos de mestres de armas, os mestres de armas me ensinaram certos movimentos, e quando eu ia viajar de cidade para outra, no meio do caminho, eu treinava, né? Balançava a espada para cá, para lá. Um guerreiro do grupo, ele olhava e falava, eu acho que você está fazendo isso um pouco errado. É um tanto assim que se bate com a espada. E você desenvolver isso. É muito interessante porque você cria vida na sua história, elaborando o background. Isso tanto para um livro, né? Porque você não vai botar o cara do nada e ter uma caverna e bum, explode a mente dele com sabedoria, ele vira um mago. Mas o conhecimento. Vamos falar que esse guerreiro, o mestre, ele chega e fala assim, tudo bem, você pode pegar multiclasse, porém no nível 4, você é nível 1 ainda. Tá, mas multiclasse de mago. Por que isso? Pelo simples fato de que entre o nível 1 ou o nível 4, você estava estudando. É algo coerente a se pôr, porque do nível 1 ao nível 4 passa muito tempo. Vamos falar que você, desses 8 meses, 10 meses que você passou durante o jogo, você teve contato com outros mestres, os outros mestres passaram dicas. Por você ser viajante, né, você encontrou pessoas que facilitavam isso de outras formas. Então, vejam coerência no que vocês fazem para criar a multiclasse. A multiclasse, por exemplo, você pode criar um guerreiro que ele tenha se tornado um paladino. Como isso? O guerreiro, por várias vezes, ele fazia missões que eram para a igreja, e por várias vezes esse guerreiro ele adotar certos costumes tradicionais em base da honra e em algum credo. A um certo tempo ele acaba sendo tocado por uma divindade e resolve ser um paladino. Beleza, é super coerente. Por quê? Porque toda classe que tem uma base clerical, né, uma base que venha da fé, é o Deus que deposita nele aquela magia. Então é super coerente, o cara se transformou e daquele momento o Deus acaba transformando ele num devoto. Muito coerente. Ou, por exemplo, você ser um ladino e no meio daquilo, né, o ladino já tem aquelas habilidades dele de furtividade, se esconder, rastrear. Rastrear? Não, abre porta, essas coisas. E você pega uma classe de ranger, ou de hunter, né, no caso, de caçador, que no caso é um rastreador da floresta. Cara, super coerente. Mas isso não te limita a jogar de guerreiro e mago e com outras classes. Só peço para que tenham coerência. Explicando um pouquinho de como funciona e como se cria uma multiclasse, é basicamente assim. Você está no nível 1, você pega uma classe base que você vai jogar normalmente, e no nível 2 você vai escolher outra classe. Apenas isso. E naquele nível você vai se guiar pela tabela e pelos atributos que vai ter naquela classe. Por exemplo, você até pega um de mago. O mago no nível 1, se eu não me engano, ele tem 0 de bônus base de ataque. Ou seja, ele tem 0 no bônus de bater. Sem ser a jogada tem atributos de força e destreza. Força perto, destreza para longe. Automaticamente, se você pegar a ficha do guerreiro no nível 2, você vai ter, ao invés do D4 que você vai rolar o D10 para aumentar a sua vida, né, normalmente. E você vai ter o que ele vai te dar de benefício. Como, por exemplo, você vai poder usar agora certas armas que mago não poderia usar. Agora você vai poder usar a armadura, né? E isso pode ser conversado diretamente com o mestre. Tem mestres que não deixam o Barão Mage usar armadura e tem mestres que deixam. Tudo bem? E nessa coerência você vai pegar, por exemplo, Tormenta RPG no nível 1, o mago começa com certas habilidades. Se ele passa por nível 2 em guerreiro, ele vai pegar certas habilidades do guerreiro. Tudo normal, sem nenhuma divergência. Outra coisa também é que o BBA, né, o bônus base de ataque, atribuído a jogadas que sejam de ataque, que cada tabela tem. Por exemplo, o guerreiro ele vai começar no nível 1 com 1, no nível 2 com 2 e por aí em diante. Enquanto o mago ele já é mais debilitado nisso. Na sua jogabilidade isso vai somar. Então, por exemplo, se no nível 1 você tem o BBA através da tabela 1, no caso guerreiro, e como mago você tem um BBA 0, você tem um bônus base de ataque 1. Se você chega no nível 5, por exemplo, e seu guerreiro tenha mais 5 de bônus, e seu mago tenha mais 2 ou mais 3, você tem 8 pontos de BBA. E vale lembrar, a cada nível que você passa, né, na classe que você vai escolher, esse nível agora, nível 3, eu resolvi pegar mago. Tudo bem, você vai pegar a magia do nível de mago, você vai pegar, né, os bônus dele, você vai rolar o D4, que é a vida dele, a base, ou do seu sistema, como é a vida dele, e você vai rolar. Quando pegar de guerreiro, você vai fazer a ficha dele de guerreiro normal, como se tivesse upando de em um nível de cada
classe. É exatamente isso. Não tem nem como falhar nessa questão. Eu acho que eu expliquei um pouco... Eu expliquei bem, convenhamos. Eu acho que eu expliquei bem essa parte. O ponto 3 que eu acho interessantíssimo para você acrescentar na sua multiclasse é exatamente o quão útil e o quão interpretativo, o quanto aquilo pode acrescentar na história do seu mestre. Eu acho muito interessante, né? Eu teimo em afirmar aqui novamente, uma vez eu joguei de monge e eu peguei multiclasse dele com clérigo. Mas por que isso? Como eu disse, né? A fé é depositada pelo Deus em você. Então, você acaba tendo dotes mágicos que sejam atribuídos a isso, diferente do mago que ele tem que acreditar, né, na razão e esse tipo de coisa. E algo que eu notei na época quando eu criei foi muito, muito interessante, que foi o meu monge. O meu monge ele era baderneiro, né, ele tinha fugido do monastério, sendo que certo dia ele praticamente morreu. E quando ele morreu ele teve uma visão, um sonho, que um ser falava com ele, cara, sua vida tá acabando, você se policia, não sei o que e tal. Depois de muito ter conversado com ele, ele acordou, ele foi pro sol, olhou e falou, cara, ele começou a refletir durante horas e horas e horas e horas ali, até que ele tomou a sábia decisão. A partir de hoje, serei um clérigo do deus Asgard. E dali ele já mudou o foco completamente da interpretação, porque ele viu, né, que a divindade falou que ele poderia morrer se ele continuasse daquela forma, e a divindade estabeleceu para ele uma missão. Automaticamente, quando eu fiz isso, mudou o curso da história do mestre. Como assim? A gente estava indo para um canto. E quando eu fiz aquilo no Tormenta RPG, a base, né, do clero de Asgard fica no deserto da perdição, se eu não me engano, uma pirâmide toda construída de ouro. Então nosso caminho foi totalmente alterado. A gente deixou de fazer o que estava indo, porque eles viram em mim, né, aquela parada, eu usando máscara, usando os apetrechos que o clérigo tem, e falaram, cara, nós temos que ir pro templo de Asgard para você fazer seus votos e realmente ser reconhecido como um clérigo. É algo muito interessante, porque isso alterou a história do mestre, o mestre adorou isso. E o mais interessante ainda, no nível 5, eu consegui aplicar praticamente 10d6 de dano mais 14. Isso no Tormenta. Caso alguém jogue Tormenta e queira essa ficha, me comenta aqui embaixo, que eu vou deixar aqui para vocês verem. Então, gente, o vídeo de hoje foi bem curto, foi bem rápido, bem simples do que eu costumo fazer, e eu espero que tenha instruído bastante vocês, para vocês entenderem, né? Que a multiclasse não é apenas só você pegar uma ficha e falar, eu sou um guerreiro que acaba de se tornar um mago, ou sou um mago que acaba de se tornar um guerreiro, ou sou um ladino que foi pro lado ranger da força. Não é só isso. RPG é interpretação e você não deve esquecer disso nunca. O que dá alma pro RPG é exatamente essa vida que a gente põe nele. E você tem que encarar isso como algo essencial pro seu jogo deixar de ser apenas rolar dados e acabar sendo um teatro de mesa, onde cada vez que os seus jogadores, senhor mestre, saírem daquela mesa, eles demorem para refletir e querer. Você, como mestre, não vai ser reconhecido como um bom mestre pela uma aventura boa que você fez num dia, mas o quanto aquela pessoa que estava naquela aventura vai falar disso posteriormente, há quanto tempo depois. É engraçado eu dizer isso, vou contar uma história meio particular minha. Na época do ensino médio, eu recrutei alguma galera aqui da escola mesmo, gente até mesmo que eu nem conhecia direito, e a gente formou um grupo chamado Admuta, do livro Wild Cards, de George R.R. Martin, que na verdade é um jogo, né, que é um jogo, livro, que ele é de super-heróis, sendo que voltado para um lado mais real da coisa, mais ficção científica. E cara, isso no ensino médio, eu acho que foi primeiro, segundo ano. O jogo durou 3 meses, por aí. Passaram-se 2 anos. Eu fui pesquisar uma parada no Facebook e eu vi um dos integrantes do grupo, o João Anderson, ele compartilhando, acho que foi da página Dormir, não da XP, que falava assim, qual foi a melhor aventura que jogou, o momento mais memorável. E ele foi, cara, depois de 2 anos, falou assim, Wild Cards, Admuta, que era o nome do grupo, né? Agente de Instrução em Massa de Organização Tática Americana, o nome que eles davam a esse exército deles. E eu fiquei extremamente gratificado, porque naquela situação não foi um simples jogo, sabe? Depois de 2 anos, a memória daquilo ficou na mente do meu amigo. E naquele momento eu lembro de imediato que eu criei um grupo no WhatsApp e recrutei todo mundo de volta. Falei, cara, vamos jogar. Há 2 semanas depois eles vieram aqui em casa, a gente jogou
E conclusão, foi o melhor jogo que eu narrei na minha vida. Já se passaram, acho que quase um ano, né? Quase um ano que o Wild Cards, né? Que o Crise A, ele se encerrou. Mas eu tenho certeza que até hoje, como acontece lá no grupo, ninguém joga. Mas as pessoas ainda falam do jogo. Isso é gratificante, cara. É muito gratificante. Você vê que o player sai dali diferente. O player ele sai dali e ele fala, cara, que aventura foi essa? Os meus contos, a maioria deles é focado em transformar pessoas. A pessoa lê o conto e ela acaba tendo uma lição de moral por trás que ela fala, cara, não é assim que as coisas acontecem e acaba acontecendo dessa forma, eu não consigo enxergar isso. E eu aconselho que você, tanto mestre que for criar uma multiclasse de um NPC, e você que seja um aventureiro que está jogando seu mestre, cara, valorize muito a interpretação porque isso é precioso. E valorize muitos amigos que estão do seu lado ali naquele momento, porque as memórias que fazem você estar vivo. Mesmo que você morra, que você parta daqui, as memórias são o que movem o mundo. É o que faz com que você olhe para trás ou que você olhe para frente e fala, cara, o quão importante aquilo fez na minha vida. E isso é RPG. Muito obrigado, senhores, por estarem aqui até agora. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar o que você achou desse vídeo. E outra, segue a gente no Instagram também. Estou fazendo diversas vezes várias enquetes lá que vocês podem perguntar e eu vou respondendo. Estou postando umas paradas também. Tá tendo sorteio, um sorteio interessantíssimo de uma blusa. Então, corre pra lá que ainda dá tempo. Então, sem mais delongas, muito obrigado pela sua audiência, por estarem aqui até agora e boas aventuras. Valeu!